Sejam bem-vindos ao canal Sopro Divino, o seu espaço para reflexões profundas e transformadoras à luz da Palavra de Deus. Aqui, exploramos os ensinamentos bíblicos que nos ajudam a crescer espiritualmente e a enfrentar os desafios do dia a dia com fé e sabedoria. Hoje, vamos falar sobre um tema que toca diretamente o coração de todos nós, o perdão. Apenas uma palavra, mas um conceito tão profundo que tem o poder de transformar vidas, reconstruir relações e trazer paz às almas mais atribuladas. Você já parou para pensar no que significa perdoar? Mais do que isso, já refletiu sobre o que a Bíblia, o livro sagrado que atravessou gerações e moldou culturas, nos ensina sobre esse ato tão poderoso? Quero te convidar a embarcar comigo em uma jornada profunda, uma reflexão sobre o perdão através da perspectiva divina. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo, as pessoas à sua volta e, principalmente, a si mesmo. Imagine-se em um momento de grande conflito. Alguém que você ama profundamente te machucou, seja com palavras ou atitudes. O que você faz? Muitas vezes, a nossa reação natural é guardar ressentimento, erguer barreiras, proteger nosso coração, mas isso realmente nos protege ou apenas nos aprisiona em um ciclo de dor e amargura? A Bíblia nos convida a uma resposta diferente, uma resposta que não é natural para o ser humano, mas que é libertadora: o perdão. Em Mateus 6:14-15, encontramos um ensinamento profundo de Jesus. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aqui nós vemos que o perdão é muito mais do que uma obrigação moral. Ele é um caminho de reconciliação com Deus. Porém, perdoar não é algo simples, não é algo que podemos fazer apenas com nossa força humana. Às vezes, a dor é profunda demais e nos sentimos incapazes de liberar essa pessoa da culpa ou do peso do que fez. Mas é justamente nesse ponto que o poder de Deus se manifesta. Em Colossenses 3:13, somos chamados a um desafio. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse versículo não apenas nos chama a perdoar, mas também nos lembra da origem do nosso perdão. Nós somos perdoáveis porque Deus escolheu nos perdoar primeiro. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos o maior exemplo de perdão que a humanidade já conheceu. Pense na cena da crucificação. Jesus, o Filho de Deus, aquele que nunca pecou, foi injustamente condenado, humilhado e pendurado em uma cruz. Mesmo assim, uma de suas últimas palavras foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Que amor é esse? Que tipo de coração é capaz de pedir pelo perdão de seus algozes em um momento tão terrível? Esse exemplo não apenas nos inspira, mas também nos desafia a sermos imitadores de Cristo. Talvez você esteja pensando: mas o que é o perdão na prática? Como eu faço isso? E se eu não me sentir pronto? Essas são perguntas válidas e humanas. Primeiro, precisamos entender que perdoar não significa esquecer o que aconteceu ou justificar a atitude de quem nos feriu. O perdão também não depende de sentimentos. Ele é uma decisão. Quando escolhemos perdoar, entregamos a situação a Deus e confiamos que Ele fará justiça. Em Romanos 12:19, somos lembrados: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Essa promessa nos liberta da necessidade de carregar o peso do julgamento. E o que dizer sobre aceitar o perdão de Deus? Às vezes, o obstáculo maior não é perdoar os outros, mas perdoar a si mesmo e acreditar que Deus realmente nos perdoou. O inimigo das nossas almas tenta nos convencer de que nossos erros são grandes demais para serem apagados. Mas a palavra de Deus nos assegura o contrário. Em 1 João 1:9,
está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus é completo e transformador. Ele não apenas nos perdoa, mas também nos limpa, nos restaura, nos renova. Para algumas pessoas, a ideia de perdoar pode soar como uma fraqueza. Afinal, vivemos em um mundo que valoriza a vingança, a retaliação e a ideia de não levar desaforo para casa. Mas, na verdade, o perdão é um ato de força e coragem. Ele exige humildade, empatia e fé. Humildade para reconhecer que todos somos falhos, empatia para entender que todos erram e fé para confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Ao longo da história, o perdão tem se destacado como um dos gestos mais sublimes e impactantes da experiência humana. Cada ato de perdão carrega em si uma força transformadora, capaz de romper as cadeias da mágoa e criar pontes onde antes havia abismos. Que lições podemos tirar desses momentos extraordinários? Vamos mergulhar em histórias que não apenas inspiram, mas também nos desafiam a reavaliar nossas próprias jornadas de perdão. Pense, por exemplo, em José, o filho de Jacó, vendido como escravo por seus próprios irmãos. José tinha todos os motivos para guardar rancor e buscar vingança. Mas quando teve a oportunidade de confrontar seus irmãos, ele escolheu o caminho do perdão. Em Gênesis 50:20, ele declara: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José entendeu que o plano de Deus era maior do que a traição de seus irmãos, e assim, ele foi um instrumento de redenção para sua família. Outro exemplo inspirador é o de Estevão, o primeiro mártir cristão. Enquanto era apedrejado até a morte, Estevão orou por aqueles que o matavam, dizendo: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Atos 7,60. Esse ato de perdão, mesmo em meio a uma morte brutal, é um reflexo direto do amor de Cristo. No mundo moderno, também encontramos exemplos impressionantes de perdão. Um caso conhecido é o de Corrie ten Boom, uma cristã holandesa que sobreviveu aos horrores de um campo de concentração nazista. Anos após o fim da guerra, ela encontrou um dos guardas responsáveis por seu sofrimento. Quando ele pediu perdão, Corrie hesitou, mas decidiu perdoá-lo, sentindo o amor de Deus fluindo através dela. Essa experiência mostrou que o perdão é um ato sobrenatural que nos conecta ao coração de Deus. E você? O que tem guardado em seu coração? Existe alguém que você precisa perdoar? Ou talvez seja você quem precisa aceitar o perdão de Deus. Reflita sobre isso. O perdão é um presente. Ele nos liberta, nos cura, nos permite viver em paz. Mais importante, ele nos aproxima de Deus e nos torna mais parecidos com Jesus. Se você chegou até aqui, eu quero te desafiar a dar o primeiro passo. Ore, peça a Deus para te ajudar a perdoar. Abra seu coração para receber o perdão que Ele tem para você. E lembre-se, perdoar é uma jornada, não um destino. Pode levar tempo, mas cada pequeno passo nessa direção vale a pena. Para colocar tudo isso em prática, comece identificando os ressentimentos que você carrega. Faça uma lista, se necessário, e ore por cada situação. Confesse a Deus a sua dificuldade em perdoar e peça ajuda para liberar perdão. Lembre-se de que perdoar não é esquecer, mas sim escolher não permitir que aquela dor controle sua vida. Substitua o ódio pela oração e o ressentimento pela compaixão. Além disso, peça forças para aceitar o perdão de Deus em sua vida. Talvez você sinta que não é digno de ser perdoado, mas lembre-se de que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para cobrir todos os seus pecados. Não importa o quão longe você se sinta de Deus, Ele está sempre disposto a te receber de braços abertos. Se quisermos ir além,
podemos nos inspirar em histórias contemporâneas de pessoas que superaram enormes desafios emocionais para perdoar. Há relatos de pais que perderam filhos em tragédias, mas escolheram perdoar os responsáveis, trazendo alívio para suas almas e transformando a vida de todos os envolvidos. O que esses exemplos nos mostram é que o perdão não é apenas uma decisão, mas uma ação que transcende a lógica humana. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir isso. Talvez esse seja o momento em que Deus quer usar você para levar cura e reconciliação a outras vidas. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando reflexões como esta. Que Deus abençoe profundamente sua vida e que o poder do perdão transforme seu coração e sua história. E até o próximo vídeo.